Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A situação mundial hoje em dia, queridos irmãos, continua piorando. E é evidente que estamos diariamente mais e mais perto da segunda vinda de Cristo. Estamos numa fase, hoje em dia, irmãos, de mudança de influência mundial que vai afetar a Europa e a Igreja Católica, mas que vai afetar o mundo inteiro. Irmãos, espero que estejam alertos às notícias que terão grande influência no futuro breve. Particularmente as notícias à volta do que se está a desenvolver na Europa e que vai afetar o resto do mundo. Também observando o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na Igreja Católica, um possível futuro Papa. Estas coisas todas, irmãos, temos que estar a observar. Porque isto, como disse, terão grande influência na sua vida e na minha vida. E certamente vão acelerar bem a vinda de Cristo. Precisamos estar bem cientes, irmãos, do plano de Deus para a humanidade. Esse plano é a única esperança para a raça humana. Esse plano é delineado pelas festas santas de Deus. Nós, irmãos, temos um guia de estudo que aborda claramente as festas santas de Deus. Recomendo que peçam esse guia de estudo gratuito do nosso site. Ora, cerca de 25 anos depois de Cristo ter sido crucificado, a Igreja no Novo Testamento, sim, já estava em existência por um quarto de um século, e a Igreja na cidade de Coríntios tinha vários problemas. E por isso Paulo escreveu aos Coríntios a primeira epístola, a primeira carta de Coríntios, e está a descrever, ou digamos assim, a corrigir esses irmãos acerca de vários problemas. E um deles, irmãos, era acerca da celebração da Páscoa. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 17. Aí lemos: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo está a dizer, não estou contente na vossa conduta nesta situação. Porque quando vos ajuntais, isto é, quando vocês estão a congregar, não é para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte acredito, em parte creio. Há divisões entre vocês, e creio nisso. Sim, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo está a dizer que há heresias e há divisões para que aqueles que são sinceros sejam bem manifestados. E depois diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E aqui ele está a falar acerca da Páscoa. E diz, não é para comer a ceia do Senhor. Quantas pessoas, quantos cristãos hoje em dia dizem, quando estão a celebrar a Páscoa, estamos a celebrar a ceia.
Paulo aqui, debaixo da guia de Jesus Cristo, está a dizer que não nos estamos a juntar para comer a ceia do Senhor. Entendemos isso? Oh, sim. Vai haver desculpas. Ah, não, isto, aquilo. Irmãos, eu estou a ler o que a Bíblia diz. Vejam em João, capítulo 13. E vamos voltar a Coríntios daqui a pouco, por isso mantenha assim uma marcação em Coríntios. Mas João 13, versículo 2. João 13, versículo 2. Eu estou a ler da Almeida Corrigida e Fiel. E diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o que traísse, depois está a falar que Jesus Cristo levantou-se da ceia e iniciou a cerimónia do lava-pés, que é antes do pão e do vinho. Irmãos, vemos aqui que em João capítulo 13, versículo 2 diz: acabada a ceia. A Páscoa da Nova Aliança não é para comermos a ceia. Sim, algumas Bíblias, talvez a sua Bíblia mesmo, algumas traduções dizem durante a ceia. Mas não é o que está no original grego. A Almeida Corrigida e Fiel está a traduzir corretamente: e acabada a ceia. E por isso, acabada a ceia, foi quando Jesus começou a introduzir os novos símbolos da Páscoa, da Nova Aliança, que começou com lava-pés dos discípulos. E notem que Jesus Cristo lavou os pés de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Irmãos, o simbolismo da Páscoa cristã, no verdadeiro dia de aniversário dessa Páscoa, que é no dia 14 do calendário hebraico, 14 de Nissan, foi depois da ceia. Então, voltando onde estávamos há pouco, em 1 Coríntios 11, versículo 20, que diz que não é para comer a ceia do Senhor. No versículo 21 diz: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Vocês não vêm para o culto da Páscoa para estar a comer, e muitos menos para estarem a embriagar. Ou desprezeis a Igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Vou louvar vocês porque estão a fazer isso? Nisto não vos louvo. Versículo 23. E agora está aqui o que Paulo diz que recebeu de Jesus Cristo. A instrução que Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo. Diz assim Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele aqui está a repetir o que ensinou a eles, aos coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O novo símbolo. Depois da ceia, tomou o pão. E depois tomou o cálice de vinho. Mas, irmãos, isso foi depois da ceia. E dando graças, o partiu e disse: tomai, comei. Por isso é que durante a própria cerimónia da Páscoa partimos este pão fininho,
sem asmos, sem fermento, que é o pão asmos, quer dizer, que representa Jesus Cristo. Por isso diz assim: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto foi o que Paulo recebeu do Senhor. Ora, quando é que Jesus Cristo foi traído? Porque diz, ele fez isto na noite em que foi traído. Quando é que ele foi traído? Veja em Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Em Lucas 22, versículo 7, diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. Ora, isto faz confusão a pessoas, porque sabemos que o dia dos pães asmos começa no dia 15. E por isso, os dias dos pães asmos são por 7 dias, do dia 15 até o dia 21. Ora, a Páscoa é no dia 14. E depois diz aqui: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. O que é que isso está a dizer? Irmãos, a palavra dia, aqui dos ázimos, é a palavra grega 2250, hemero, que figurativamente significa o período. Chegaram a este período dos pães asmos. Os tradutores traduziram como dia, mas uma tradução mais correta, baseada na palavra hemero, o original grego, seria neste período. Este período dos pães asmos se estava a aproximar. Que então vinha a Páscoa, depois vinham os próprios dias de pães asmos. Era este período, esta estação. E continuando então a ler em Lucas 22, versículo 8, mandou a Pedro e a João, isto é, Jesus mandou estes dois, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comemos. Quer dizer que Jesus Cristo mandou Pedro e João para irem preparar a Páscoa. Ora, ele observou a Páscoa na noite em que foi traído. Então prepararam a Páscoa antes da noite. E por isso teria sido até no dia 13 que iam preparar a Páscoa para poderem guardá-la ao início do dia 14. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele disse: olha, quando entrares na cidade, encontrarás um homem levando um cântaro de água, segue até a casa que ele entrar e direis ao pai da família e da casa: o mestre te diz onde está o aposento. Isso tudo, vocês sabem a história. Vê-se aí que durante esse dia eles foram à cidade, viram estas coisas, e então foram a essa casa e dizem: olha, temos que preparar aqui a Páscoa para o mestre, o Senhor Jesus Cristo. O rabi. Temos que ir preparar a Páscoa para o mestre. E depois leem no versículo 14 a 16, diz assim, no 14 diz, ainda de Lucas 22, e chegada a hora. Isto é, quando o sol se pôs, então chegou a hora, ao início do dia 14, depois do pôr do sol, chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Irmãos, não era um dia qualquer, era no dia da Páscoa, na noite em que foi traído, ao início desse dia, porque, biblicamente, a contagem bíblica dos dias é de pôr do sol a pôr do sol. E por isso, logo que o dia começou, após o pôr do sol, ele se sentou e então celebrou a Páscoa. Diz aqui, ele comeu com eles essa Páscoa. Sim, Jesus Cristo comeu com eles a ceia.
Porque depois diz no versículo 16, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus Cristo não está a comer mais a Páscoa. E nós não vamos comer a Páscoa também. Porquê? Porque ele não está a comer a Páscoa. Se Cristo está em nós, como é que podemos comer a ceia? Não podemos. Então, depois da ceia, ele introduziu os novos símbolos do lava-pés, do pão e do vinho, que nós, sim, na Páscoa da Nova Aliança, são esses símbolos o que nós observamos. E vê-se aqui no versículo 16, no versículo 17, quer dizer, comeu o pão e o cálice, e disse assim, tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não receberei do fruto da vide, isto é o vinho, até que venha o reino de Deus. E por isso, irmãos, celebramos hoje esta Páscoa com pão asmos e um bocadinho de vinho tinto. E disse, este é o meu corpo que vos é dado, fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Agora aqui ele está a dar uma instrução específica, fazei isto. Como vimos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, lemos, não é para comer a ceia, mas Jesus Cristo nos instruiu um simbolismo novo, que é o lava-pés, quebrar o pão e o cálice de vinho. E depois vê-se que ele então saiu e foi traído nessa noite. Saiu dessa sala e depois foi para o jardim de Getsêmani, orou, como vemos, 3 vezes, e depois veio Judas e o traiu com um beijo, como vocês sabem, nessa noite, na mesma noite que foi traído. E por isso, irmãos, vemos aqui que eles tinham que matar esse cordeiro pascal, que era para ser sacrificado em casa. Não era um sacrifício no templo, não era um sacrifício no santuário, o cordeiro pascal era matado e então eles comiam essa ceia. Nos dias de Moisés, sim, mataram o cordeiro ao início do dia 14 e puseram o sangue nas ombreiras e na verga da porta, como leem em Êxodos capítulo 12, versículos 6 a 8. E eles então comeram isso com pães asmos, apontando para o significado de Jesus Cristo. Mas ainda não era o dia dos pães asmos, porque o dia dos pães asmos só é no dia 15. E também em Êxodos capítulo 12 vê-se que eles eram para cozer esse cordeiro no fogo, como seria, digamos assim, como um churrasco. Era assim uma maneira de cozinhar esse cordeiro. E também não era para deixar nada para o dia seguinte. Isso vem em Êxodos 12, versículo 10. E no versículo 11 diz, esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. E por isso lemos, quando chegamos a Levíticos 23, onde se vê um sumário das festas santas de Deus. As festas santas de Deus, vê-se aí um sumário das festas santas de Deus. Não é os feriados mundanos que temos, são as festas que Deus nos mandou comemorar. E então lemos aí em Levítico 23, começando no versículo 4. Dizem, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis
ao seu tempo determinado. E depois diz, no primeiro mês, ou no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Isso é, uma vez que vem o pôr-do-sol, então esse dia, do pôr-do-sol até o próximo pôr-do-sol, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos. Festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Isto é do dia 15 até ao 21. E por isso vemos aí, queridos irmãos, que no dia 14 é a Páscoa. Está aqui escrito. Ao 14 do mês, pela tarde, ao início do dia, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 é os dias dos pães ázimos. Paulo instruiu que devemos de celebrar a Páscoa na noite em que o Senhor foi traído. Eu não sei como pode ser mais claro. Está claro que não é celebrar a Páscoa depois de ele ter morrido. É antes de ele ter morrido. Porque foi quando ele celebrou e quando nós temos que a celebrar. Na noite em que ele foi traído, enquanto ainda estava vivo. Não é na noite seguinte. Na noite seguinte é o início do dia 15. Ora, no período de Jesus Cristo, muitos judeus guardavam a Páscoa privadamente, aqueles mais fiéis que sabiam as instruções da lei. E por isso, quando Jesus Cristo disse a eles, vai fazer a preparação da Páscoa antes do início do dia 14, à tarde, alguns durante o dia 13, à tarde do dia 13, coisa assim, e depois ele celebrou a Páscoa ao início do dia 14, não perguntaram nada. Porquê? Porque sabiam quando é que se devia observar a Páscoa. Por isso, Jesus Cristo foi traído no dia 14 à noite. Agora vejam bem, no dia 14, após o pôr do sol, ele comeu a ceia. Depois de acabada a ceia, ele se levantou e iniciou os novos símbolos da Páscoa da Nova Aliança. Primeiro o lava-pés, que se lê em João 13. E depois disso, foi os símbolos do pão, asmo, que simboliza Cristo sem pecado, e do cálice de vinho. Depois disso ele saiu, foi para o jardim de Getsemane, orou 3 vezes, como podem ler em Mateus, Marcos, Lucas e João, podem ler isso. E então ele, depois disso, foi traído. Depois bateram-lhe, fizeram-lhe coisas com chicotes e fizeram-lhe sofrer. E acabaram por levar a tribunais, digamos assim, que não eram verdadeiros tribunais, feitos assim à pressa. E cerca das 9 da manhã, ainda do dia 14, mas durante a parte diurna do dia 14, a cerca das 9 da manhã foi crucificado. E depois vemos que ao meio-dia ficou escuro e cerca das 3 da tarde ele faleceu. E um pouco depois disso, um pouco antes do pôr do sol, ainda do dia 14, então foi posto na sepultura. Irmãos, como vemos, Cristo representa o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no dia 14 de Nissan, de acordo com as Escrituras. Em João capítulo 1, versículo 29, vê-se que João Batista reconhece Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal de Deus, está claro, o Cordeiro de Deus. João 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse:
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Irmãos, a lei, em Êxodo 12, vê-se aí a Páscoa, um cordeiro. Essa lei foi cumprida quando Jesus Cristo veio a ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus Cristo cumpriu a lei toda e os profetas. Em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Depois de morrer, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, na terra. Que esse santuário feito por mãos era simplesmente uma figura do verdadeiro. O verdadeiro santuário está no céu. É o trono de Deus. Porém, no mesmo céu. O verdadeiro santuário está no céu. E por isso, Jesus Cristo não entrou num santuário humano, na terra, mas entrou no santuário no céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Sim, os judeus faziam sacrifícios de manhã e à noite, e semanalmente e mensalmente, e alguns deles eram nestas festas santas anuais. Nem para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Sim, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia de expiação, com sangue alheio. Isto não era com o sangue dele, mas era o sangue de um cordeiro. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Desde a fundação do mundo, Jesus Cristo sofreu com angústia, digamos assim, sabendo que ele ia ter que morrer na cruz. Mas, diz aqui, na consumação dos séculos agora, neste período final, assim, porque comparando milhares e milhares de anos, estes últimos 1000 anos, 2000 anos, não é nada, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez à vinda de Cristo, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E no capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Mas este é Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi sacrificado uma vez, no dia 14 de Nissan. Irmãos, Jesus Cristo teve que ser sacrificado no dia correto.
Não foi num dia qualquer. Por isso é que ele diz, muito desejei celebrar esta Páscoa. Foi o que lemos há pouco em Lucas 22. Vamos ver de novo. Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. E chegada a hora. Irmãos, não foi só Jesus Cristo ter que ser sacrificado. Perdão, ter que observar a Páscoa e ser traído, e sofrer, e ser sacrificado no dia 14. Sempre que é estas coisas todas. É ele celebrar a Páscoa, é ele ser traído, é ele sofrer, é ele falecer, a ser assassinado na cruz por nós. Isto tudo é o simbolismo da Páscoa. E estes símbolos do lava-pés é o serviço de Cristo por nós, se sacrificar por nós, a atitude dele, que ele é demonstrada neste dia, introduzindo os símbolos e tendo carinho com os irmãos e explicando a eles, por exemplo, entre João 13 a João 17, vários princípios extremamente importantes. E depois ele foi traído, ele sofreu, que é o simbolismo do pão. Por isso, inicialmente foi o simbolismo do lava-pés, do sacrifício, da vontade, da humildade dele, do que ele fez, em humildade. Depois, o pão, que é o sofrimento, e depois o vinho, que é a morte. Tudo isto num dia. Todos estes três simbolismos da Páscoa. E por isso temos aqui, chegada a hora. Não é só o dia correto, mas é a hora correta. Por isso é que Paulo diz, na noite em que foi traído, foi que Jesus Cristo ensinou a Paulo para nós fazermos, como foi instruído pelo Senhor, na noite que foi traído. E por isso nós observamos a Páscoa no aniversário dessa mesma noite, que é o início do dia 14 de Nissan, no calendário hebraico. Queridos irmãos, por isso não é qualquer dia, é nesse dia. É nesse dia exato. E para nós, hoje em dia, irmãos, esse dia, no ano 2025, no ano 2025, esse dia no calendário da Páscoa, o dia da Páscoa, o dia 14 de Nissan começa na sexta-feira ao pôr do sol, depois do pôr do sol, que no nosso calendário romano é no dia 11 de abril. E por isso, efetivamente, o dia da Páscoa, o dia da humildade e do sacrifício e da morte de Cristo, é este ano o sábado semanal, dia 12 de abril, começando na sexta-feira à noite ao pôr do sol, até ao pôr do sol do dia 12 de abril. Porque os dias, da maneira que Deus, na contagem de Deus, começam de pôr do sol a pôr do sol. Por isso lemos uma vez mais, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A Páscoa é para ser observada ao início do dia 14. Levítico 23, 4 diz a Páscoa no dia 14. É tão claro, irmãos. Mas algumas pessoas dizem, não, temos que celebrar a Páscoa no dia 15. Não, irmãos. A Páscoa é na noite em que o Senhor foi traído e essa foi a instrução que o Senhor deu a Paulo e Paulo está aqui a escrever a nós.
E depois diz, no versículo 24 e 25, isto é lembrança, em memória de mim. É uma memória anual de mim. É uma celebração anual. É um aniversário. E está claro, celebramos o aniversário no dia do aniversário. Não observamos um dia antes ou um dia depois. Imagine se os israelitas dissessem: não vamos fazer a Páscoa no dia 14, não vamos matar o cordeiro no dia 14, vamos matar no dia 15. O que é que teria acontecido a eles? Porque o anjo da morte, digamos assim, o Senhor passaria na meia-noite do dia 14. Então essas pessoas que não tinham posto sangue nas ombreiras e na verga da porta teriam morrido se tivessem a celebrar um dia mais tarde. Você está a ver o simbolismo disso para o Novo Testamento? Para a Nova Aliança? Se você está a celebrar um dia atrasado, imagine o que teria acontecido aos israelitas se celebrassem isso um dia atrasado. E veja o simbolismo disso. Não preciso de eu estar a dizer. Você tem um cérebro para ver o que eu estou a dizer. E por isso diz no versículo 26. 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes comeres este pão e beberes este cálice, qual é as vezes que celebras um memorial, um aniversário? É uma vez por ano. E todas as vezes que fizer isso, todos os anos que fizer isso, que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É esta celebração anual como uma recordação, como um anúncio, como uma proclamação da morte do Senhor. Ele então vencendo sobre o nosso pecado e abrindo-nos a porta para a vida. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de uma maneira indigna, não se tenha preparado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, vê-se aqui no versículo 28, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se e coma. Não diz examine-se e porque estou-me a examinar, então não vou comer. Não. Se você é um membro batizado em Cristo, para dentro do corpo de Cristo, que é o organismo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, se você é um verdadeiro membro batizado, então você tem aqui uma instrução que deve comer. Se você não é batizado em Cristo, pela autoridade de Cristo, então você não deve fazer isto. É tal como os judeus, se não forem circuncisos, não podiam observar a Páscoa. Só se tivessem sido circuncisos. E nós estamos a falar aqui da circuncisão do coração, que é o verdadeiro batismo em Cristo. Isto é, para dentro de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Duas coisas diferentes, mas importantes. Então Cristo está em você. Veja 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se você está batizado dentro de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, depois do batismo, teve a imposição das mãos.
E durante a imposição das mãos, o Pai, através de Cristo, nos dá o Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo que procede do Pai é-nos dado por Jesus Cristo, isto é, nós somos batizados por Jesus Cristo, como lemos em Mateus, quando João Batista disse que aquele que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Por João Batista disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é maior que eu, vos batizará com o Espírito Santo. E por isso, se Cristo está em nós, isto é, se recebemos o Espírito Santo que nos guia, após a imposição das mãos, após o batismo em Cristo, em nome de Jesus Cristo, ou noutras palavras, em Cristo, para dentro de Cristo, e em nome de Cristo, quer dizer, pela autoridade de Jesus Cristo, então, depois disso, temos a imposição das mãos e a oração, e então Jesus Cristo nos batiza, nos dá o Espírito Santo de Deus, que através do poder do Espírito Santo de Deus, através da essência de Deus em nós, o Pai e o Filho vivem em nós. E por isso é que diz, aqui no versículo 5, 2 Coríntios 13, examinais a vós mesmos se estão na fé, ou não sabem vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se fomos batizados em Cristo, pela autoridade de Cristo, e depois recebemos a imposição das mãos pelo ministro de Jesus Cristo, que tem a autoridade de Jesus Cristo para vos impor as mãos e pedir a Deus, através de Cristo, para nos dar, ou vos dar, o Espírito Santo, então Cristo está em vós. Queridos irmãos, isto é muito importante. Jesus Cristo vive em vós. Vejam João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 19 a 26. João 14, versículo 19 a 26. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E Jesus Cristo não tem mandamentos diferentes que os mandamentos do Pai. Os dois estão juntos, estão um no outro. São os mesmos mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. E depois diz um bocadinho mais tarde, no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para ele. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Que é o Pai, Jesus Cristo, é a essência de Deus em nós. E faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Não é os meus mandamentos, mas os mandamentos do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, aquele ajudante, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, através da autoridade de Jesus Cristo, o Espírito Santo procede do Pai, o Espírito do Pai, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a compreender a verdade de Deus. O Espírito Santo de Deus é Jesus Cristo em nós. E Jesus Cristo em nós é o pão da vida. Ele disse em João 6, versículo 48 a 58, eu sou o pão da vida. E por isso nós precisamos nos examinar. E por isso, quando comemos simbolicamente aquele pão asmo que representa Jesus Cristo nos pães, na Páscoa,
esse bem-asmo, representa Jesus Cristo em nós, simbolicamente. Nós não estamos a comer Cristo, irmãos, não. Mas simbolicamente representa Cristo em nós. E por isso é importante nós entendermos, irmãos. Então Jesus Cristo disse, ele está-nos a dar um novo mandamento? Não. O novo mandamento é este, que amem ao outro como eu vos amei. Se o antigo mandamento é amem ao outro como vocês amam a si mesmo. O mandamento de Jesus Cristo é pura e simplesmente mais alto, mais magnificado, mais amplificado. Amem aos outros como eu vos amei. Ele deu a vida dele por nós. Estamos nos examinando neste amor uns para com os outros? Estamos examinando como obedecemos às leis e princípios espirituais de Deus, que são as direções de como nos amamos uns aos outros? Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 17, em Efésios capítulo 5, versículo 17, essa secção inteira está a dizer, tirem o velho homem, ponham o novo homem. Temos de discernir como tratamos outras pessoas. Em 1 Coríntios 11, versículo 28 e 29, como é que estamos a tratar outros? Porque senão, alguns estão doentes e muitos morreram. Queridos irmãos, Paulo escreveu esta carta de Coríntios para corrigir os irmãos. E por isso, irmãos, nós temos de tirar o fermento da nossa vida. Que, simbolicamente, o fermento simboliza o pecado. Temos que viver sem fermento espiritualmente na nossa vida. Este período dos pães asmos por 7 dias, que é imediatamente após a Páscoa, agora nós temos que comprometer e viver sem pecado, simbolicamente sem fermento. 7 representa completamente, pela vida inteira. Sim, só estamos a fazer isto por um período de 7 dias, que é o simbolismo para nos recordar, mas espiritualmente temos que viver sem pecado sempre. E por isso tirar fisicamente o fermento das nossas casas, dos nossos carros, da nossa cozinha, isso tudo, do nosso frigorífico, isso tudo, tirar o fermento é uma grande lição espiritual. Porque o fermento, irmãos, faz o pão inchar. E espiritualmente, o simbolismo do fermento, que é o pecado faz uma pessoa vaidosa, faz uma pessoa inchar, faz uma pessoa ficar soberba, mais importante que os outros. Queridos irmãos, precisamos de pôr em prática este espírito de humildade. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Porque lembrem-se, Paulo escreveu esta carta, esta epístola de 1 Coríntios, durante o período dos pães asmos. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Não é boa a vossa vanglória. Sim, vocês estão inchados, este fermento que faz inchar, vanglória, vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um bocadinho de pecado vai afetar as outras pessoas? Purificais, pois, do fermento velho. Purificais, pois, do fermento velho. Qual é o fermento velho? O fermento velho é o pecado na nossa vida, a nossa mentalidade carnal. É o velho homem, para que sejais uma nova massa, para que sejam um novo homem. Assim como estáis fisicamente sem fermento durante o período dos pães asmos.
Porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Para quê? Para nós tirarmos o pecado da nossa vida. Ele nos perdoa, agora temos de tirar o pecado da nossa vida. Por isso, versículo 8, façamos a festa, observemos a festa dos pães asmos, não com o fermento velho, não com o velho homem, nem com o fermento da maldade e da malícia, que são partes do velho homem, mas com ázimos, isto é, pão sem fermento, isto é, sem pecado, com ázimos, isto é, sem pecado, isto é, os ázimos da sinceridade e da verdade, isto é, ser sinceros e ser verdadeiros, sem pecado. Queridos irmãos, isto não é nada novo. Isto não é nada novo. Se vocês forem ler Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14 até ao versículo 18, Josué disse, olha, vocês obedeçam. Oh, nós vamos obedecer. Mas Josué disse, como eu desejo que vocês obedecessem, porque vocês não vão obedecer. E depois disse, não, vamos obedecer. E depois vocês leem Josué 24, versículo 18, na parte final diz, nós também vamos servir a Deus. Irmãos, não é também servir a Deus. O que eles estavam a dizer é, estamos a servir estes deuses falsos, pagãos, mas também vamos servir a Deus. Isso, esse sincretismo, esta mistura de religião falsa, dizendo, olha, mas eu também vou adorar a Deus, não chega para Deus. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas hoje em dia, olha, estou a saber a verdade, e estão a misturar a verdade com a mentira. Estão a ir a ouvir pessoas que dizem asneiras que não são verdadeiros cristãos. Irmãos, uma vez que você provou a verdade e sabe o que é a verdade, não se misture com a mentira. Religiosamente, isto é, biblicamente, doutrinalmente. Uma vez que você sabe a sã doutrina, não se misture com as doutrinas pagãs deste mundão. Porque senão você vai ser como esta maçã que está num saco com outras maçãs podres. O que vai acontecer? Essa maçã podre vai afetar você. Você tem que se separar. Por isso é que diz santificar, quer dizer, separar do mundão. Você não pode continuar a misturar-se com as ideias pagãs, porque senão você vai ficar poluído. Como eu desejo que vocês entendessem o que eu estou a dizer e o praticassem. Vejam 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, irmãos, nem o que há no mundo. Não estejam a misturar as coisas de Deus com as coisas mundanas. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos estar a olhar para trás e querer voltar para trás como a mulher de Ló e amar o mundo. Temos de sair e não olhar para trás, não desejar aquilo, porque senão vamos morrer. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, este inchaço, este fermento, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. E se você se misturar com o mundão, você também vai passar. Isto é, morrer.
morrer no lago de fogo. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Obedece às leis de Deus. A vontade do Pai. Por isso, irmãos, por amor de Deus, examinem-se espiritualmente. Irmãos, eu não tenho nada a ganhar. Eu simplesmente estou a apontar a vocês para Cristo, para o vosso bem. Examinem-se. Preparem-se fisicamente, tirando todo o fermento físico e mentalmente, ir pelo processo mental de que temos de tirar todo o fermento espiritual da nossa vida, das nossas casas, como um símbolo, como uma lição espiritual. Tirar o fermento físico, isso é uma lição para tirarmos o fermento espiritual das nossas casas, da nossa mente, do nosso coração. Irmãos, o mundo está pior de dia a dia. A única esperança para nós é o plano de salvação de Deus, que é simbolizado pelos dias santos. E o início desse plano de salvação começa com a Páscoa do Senhor. E por isso, irmãos, devemos de preparar-nos agora para a vinda de Cristo e para o mundo da manhã. E essa preparação começa agora, preparando-se para observar a Páscoa de uma maneira digna. Por amor de Deus, irmãos, preparem-se.